Tá gravando. Beleza. Uma música para prece? Toca duas, João. Toca uma pra gente dar uma harmonizada e outra pra prece. Tá. Esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus e mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar e ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade. Seja neste mundo, não esquece o tempo dos mitos desta ilusão constante de que viver pro mundo é o bastante. Não vem chamar meu nome, não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo, marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir suas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é sua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é sua. Não perca o tempo de mudar. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus nesta caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa
sei fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Muito bem. Regina, faz a prece pra gente. Libera o microfone. Vamos orar, por favor. Busquemos Jesus em nossa mente, em nosso coração. Vamos senti-lo bem juntinho a nós. Ele que é o mestre das nossas vidas. E vamos lhe dizendo: Mestre amado, querido Jesus, aqui estamos para mais um momento onde buscamos o seu coração para ligar os nossos corações através do seu, para que nós possamos viver momentos de pura fraternidade, de puro amor entre irmãos. Agora, Senhor, estamos iniciando o curso para podermos aprender, especializar mais ainda, Senhor, para os trabalhos de transmissão pela internet, para que essas mensagens de amor, de consolo e de libertação alcance os corações doloridos onde eles estiverem. E aqui estamos, Senhor Jesus, buscando-te para que prepara a nossa mente para podermos aprender, nos deixando propícios e com vontade de ajudar o nosso irmão, com vontade de fazer, de levar esta luz consoladora em todos os lugares. Abençoa também os que vão ministrar, os organizadores deste programa, que enche o nosso coração de alegria e a nossa alma de força para podermos continuar na caminhada. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, muito boa tarde a todos. São 14 pessoas na sala. Bem bacana. Vamos lá, pessoal. A nossa aula, nosso estudo, na verdade, né? Porque a aula, geralmente, são professores especialistas que dão, e eu estou longe, né, de ser um especialista na ferramenta, mas uma coisa que todos nós aqui, 14, temos em comum é a boa vontade, né? Estamos todos reunidos nesta tarde com o intuito de aprendermos um pouco mais para utilizar bem essas ferramentas para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, partindo do princípio que todos nós temos hoje uma boa vontade de aprender, nós assim o faremos. Tá? Então, o tema é como transmitir palestras espíritas com o OBS. Tá? Uma ferramenta muito prática. Bom, como é uma ferramenta de transmissão e utilização na internet, se faz necessário que a gente utilize ela muito mais na prática, que seja algo mais dinâmico, né? Então, não será aquela aula com transmissão, apresentações de slides e tudo mais, porque no final ele vai acabar não cumprindo o real objetivo, que é fazer com que a gente tenha familiaridade com o aplicativo para poder utilizá-lo. Tá? Então, só passar os slides aqui de uma maneira geral, nesses 30 minutos que nós temos, daqui 20, 30 minutos, provavelmente todos já esqueceram como utilizar. Tá? Então, nós vamos apresentar a ferramenta e aí eu vou trazer uma proposta daquilo que nós, no início das transmissões aqui na nossa Casa Espírita, utilizamos. Né? A ferramenta de fácil configuração, e são basicamente os mecanismos que qualquer um pode utilizar, não necessariamente tendo um computador de última geração ou câmeras de última geração. Tá? Como eu disse no início, basta unicamente a boa vontade. Então vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui inicial. Está todo mundo vendo
a transmissão aí, né? O primeiro slide. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, como que nós vamos transmitir uma palestra espírita utilizando o OBS, mas principalmente utilizando a ferramenta do slide do PowerPoint? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa ferramenta, o que é o OBS. Tá? Então, o OBS é um software gratuito, isso é muito importante para a gente, tá? De código aberto, e ele serve para gravação de vídeo e transmissões ao vivo. Tá? Então, ele é gratuito. E aí, de novo, basta então a nossa boa vontade de irmos atrás dele para buscar utilizar. Tá? Só que ele funciona no computador. Então, é necessário ter um computador, um notebook para a sua utilização. Tá? Eu só esqueci de falar no início como é que nós vamos fazer. Nesses primeiros 30 minutos, a gente vai apresentar, fazer aqui algumas configurações, e nos últimos 30 minutos a gente vai para o Tira Dúvida. Então, qualquer dúvida que tiver, no final a gente vai tentar sanar ela. Por isso é importante também, quem tiver papel e caneta aí, fazer algumas anotações, porque algumas dessas configurações, apesar de eu mandar depois, que eu vou estar com o slide aqui, eu mando para vocês, é importante tomar nota para entender de uma maneira didática como que vai ser aplicado isso na ferramenta, certo? Então, primeira coisa, se a gente olhar aqui no slide, está lá, né, a descrição, então, que é um software gratuito, e em cima tem um endereço, se vocês olharem, ó, obsproject.com. Tá? Eu vou entrar depois na página aqui para a gente mostrar como é que faz o download. Mas aqui no slide já dá para ver, tá, o download de instalação dele para o Windows. Ou quem tiver um Mac também dá para utilizar, quem tiver o computadorzinho da Apple. Certo? Vamos para a próxima. Qual que é a vantagem dele, pessoal? Ele tem vários e vários recursos, tá? Como formatação de fonte, para você configurar a gravação. Uma coisa importante nele, a transmissão, ela pode ser feita em diversas plataformas. A gente tem utilizado ela para o Facebook, mas quem tem canal no YouTube, tá? Dá para utilizar também para transmitir em diversas outras plataformas. Ele configura a gravação. Nós estamos gravando aqui a aula, né? Nosso estudo junto aqui no Zoom. Mas no OBS também dá para fazer isso. Então, está transmitindo a palestra, você pode gravar a transmissão dela ao vivo mesmo e posteriormente postar novamente, repassar para aquelas pessoas que estiverem interessadas. Então, um dos recursos dele grandiosíssimos é esse. Ele transmite em várias plataformas e também possibilita a gravação. Tá? Então, é muito, muito bacana. Tá? Vamos lá. Então, vamos conhecer a ferramenta por si só. Vou sair dela aqui e aí a gente vai entrar na parte de busca dela, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui do computador agora. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Abriu para todo mundo a tela aí do Windows? Apareceu? Então vamos lá. Muito bem, essa aqui é a página do OBS. Para a gente utilizar, primeiramente precisa baixá-lo, tá? E aí, se vocês acompanharem a setinha aqui do lado em cima, ó, ele tem a opção de baixar. Tá? E aqui ele vai perguntar para onde que é. Tá? O instalador para o Windows. Tá? E aqui a gente faz o download. Como eu já tenho ele instalado, ele não vai deixar eu baixar aqui e fazer a instalação. Mas é basicamente isso daqui. Um ou outro computador, às vezes ele pede para fazer o download de alguns plugins que o próprio Windows pede para ele, mas isso é autoexplicativo. Quando ele está faltando esse plugin, ele já te dá o link para baixar também. Tá? Então isso também é muito bom, você não precisa ficar procurando, tentando achar qual que é o problema. Ele já te mostra, ó, falta esse plugin para instalar. Você vai lá, instala o plugin e problema resolvido, certo? Então, essa é a página. Lá naquela primeira parte que a gente colocou lá no slide, tem o endereço obsproject.com/download. E é aqui que a gente vai fazer o download dele. Vou puxar aqui. Como eu já tenho, ó, abriu a página, tudo, mas como eu já tenho, eu não vou instalar. É algo relativamente pequeno, tá? 70 megas aí ele baixa. Muito bem. Vamos voltar aqui para nossa transmissão. Enquanto isso, deixa eu agora abrir o meu aqui. Que vai ser nele que a gente vai fazer todas as configurações.
Erlon, enquanto você ajeita aí, só dá para dar um recado geral, o pessoal que está chegando agora. Essa aula do nosso amigo Erlon está sendo gravada e para que a gente possa disponibilizar para todos, viu? Mas ao final, o Erlon já nos orientou que vai ter também um momento de perguntas e respostas, tá? Isso mesmo. Deixa ele só abrir aqui. Eu não deixei aberto, pessoal, porque tem alguns detalhezinhos que eu fui descobrir na prática aqui. Se eu abrir, por exemplo, o OBS e ele utilizar a câmera do Note, eu não consigo usar a câmera no Zoom. Tá? Como eu estou usando a câmera do notebook agora no Zoom, na hora que eu abrir o OBS, ele não vai aparecer essa câmera para mim. Ele vai ficar sem imagem. Ele não faz essa distribuição. Então foi por isso que eu não deixei ele aberto anteriormente. Muito bem. Abriu aqui, vamos lá. Estou com ele aberto. Vamos compartilhar a tela dele aqui. Todo mundo vendo? Beleza. Essa é a ferramenta. Do jeito que ela está aqui, é como se eu tivesse acabado de instalá-la. Tá? Então, feita a instalação, ela vai aparecer para todo mundo dessa forma aqui. Algumas coisas importantes que nós precisamos ver nela. Tá? Se vocês olharem, tá, o mouse, o ponteiro do mouse aparece para todo mundo? Está aparecendo, Vitor? Está aparecendo, está aparecendo. Beleza. Então fica mais fácil acompanhar. Vamos lá. Aqui no canto esquerdo do meu computador, tem uma janelinha chamada Cena. Vocês conseguem ver aqui onde eu estou marcando. Tá? Depois eu vou deixar o slide certinho, com cada marcação, eu fiz o print das telas, vou mandar para todo mundo. Mas inicialmente, essa daqui é uma janela importante, porque vai ser em cima dela que a gente vai criar o nosso layout de transmissão. Na nossa casa espírita, por exemplo, eu tenho várias janelas de cena no meu computador. Esse aqui não é o meu, da minha esposa, porque eu tinha que pegar ele limpo. Tá? Mas no meu, eu tenho ele com várias cenas. Eu tenho a cena da palestra de terça-feira, eu tenho a cena pronta já da transmissão do tratamento na quarta, da nossa evangeliterapia na segunda-feira que nós fazemos. E por que eu tenho? Para não precisar ficar configurando cada vez que eu for abrir. Então, vocês viram que eu vim aqui no sinalzinho de mais, ó, e criei uma nova cena, ó, adicionar nova cena. Feito isso, eu vou selecionar. Agora eu tenho aqui, ó, cena 2, palestra, só para vocês verem no final, ó, evangelização. Essa daqui é o que eu usei para minha esposa. Ficou com este formato aqui, tá? Nós vamos começar do zero. O que a gente vai precisar colocar nessa cena para ele funcionar numa boa transmissão? O objetivo é transmitir os slides, certo? Então, o que nós vamos fazer? Aqui do lado tem uma ferramenta chamada fonte. E é aqui que nós vamos incluir tudo o que nós vamos utilizar durante essa transmissão. Então, o que eu costumo fazer? Tá? Como eu tenho um layout prontinho, eu incluo primeiramente uma imagem, tá? Que é onde ele vai dar o formato dos encaixes. E aí ele abre essa janelinha, eu vou lá procurar a minha imagem. A gente vai fazer tudo junto aqui, ó, para ficar melhor. Eu coloquei numa pasta, deixa eu ver se está nessa daqui. Não. Aqui, transmissão do OBS. Aqui. Aí eu tenho um layout pronto dele, ó. Então essa imagem aqui é a que fica na frente de todas as outras para mim, tá? E aí eu venho e configuro ela do tamanho que eu preciso. Deixa eu puxá-la aqui. Lá. Olha lá, encaixei ela exatamente em cima da minha janela de transmissão. Tá? Vocês podem olhar que ela tem uma folguinha. Isso daqui geralmente é feito no Photoshop. Ele deixa esse fundo branco onde eu vou encaixar as imagens ou eu vou encaixar a minha câmera que eu vou precisar utilizar. E aí, como é que vai funcionar? Então, eu já tenho o layout da minha página. Isso vai de cada casa. Aqui eu estou com o layout que eu uso na nossa casa espírita, que é o Anália Franco. Tá? Posterior a isso,
eu vou para a minha apresentação de slide, que é o objetivo maior que nós temos. E aqui no OBS ela tem alguns detalhes bem interessantes que nós precisamos nos ater. Tá? Feito isso, tá aqui, apresentação de slide, abriu, eu não vou mexer nela agora aqui, tá? Deixa ela bonitinho. Outra coisa que nós precisamos colocar é a saída do áudio, tá? Vamos só colocar, ele vai puxar a configuração automática também, não precisa mexer. E, importante, aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Essa aqui vai ser a nossa câmera. É ela que vai capturar a imagem. Como eu falei para vocês, como eu estou utilizando ela no Zoom, ó, ela não aparece aqui a imagem para mim, tá? Então não tem como eu colocar ela aqui agora para vocês verem como que vai aparecer. Muito bem. Deixa eu fechar aqui novamente. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa. Não. Tá ok. Então, pessoal, basicamente, a gente vai utilizar esses 4 itens aqui, tá? A imagem que nós temos, a apresentação de slide e o vídeo. Tá? Geralmente eu coloco o slide como primeiro para ele sobrepor todos os que tem aqui. Tá? Essa aqui é a parte básica dele, tá? É como se fosse um esqueleto. Agora vem a parte importante. Como é que eu vou colocar isso para funcionar? E aí é preciso ter um pouquinho de conhecimento na questão da internet mesmo, de tráfego de dados. Então, o que a gente faz? Ele tem uma parte aqui de configurações, aqui bem do ladinho direito, ó, bem no canto. Essas configurações são importantíssimas, porque ela que vai determinar a qualidade da nossa transmissão. Tá? Então, o que eu preciso fazer nela aqui? A gente vai configurar junto, como se fosse fazer uma transmissão. De uma maneira geral, português, tudo bonitinho. E nós vamos fazer uma configuração para a transmissão dele. Tá? Essa daqui. Deixa eu sair. Ele continua aparecendo só a janela do OBS, né? Eu vou sair dela e vou compartilhar aqui a página nossa do Facebook lá da Casa Espírita, que vai ser importante para mostrar onde que nós vamos pegar as informações que eu preciso colocar aqui, tá? Então pode olhar aqui, ó, ele tem 2 itens, servidor e chave de transmissão. Então deixa eu sair aqui e vou compartilhar agora a página do Facebook lá. Muito bem. Todo mundo vendo, essa daqui é a nossa página do Facebook da nossa Casa Espírita. E aí, eu vou iniciar uma transmissão ao vivo. Deixa eu abrir aqui para dar início à transmissão ao vivo. Deixa eu carregar. Tem muita coisa aberta aqui, ele vai fica um pouco pesadinho. Abrindo, beleza. Bom, vocês podem olhar que aqui, ó, tem uma chave stream, certo? O que eu vou fazer? Lembra lá que tinha um servidor? Quando a gente baixa no ao vivo, essa daqui é uma configuração padrão do Facebook. Então, isso aqui vai aparecer para todo mundo. Tá? O que vocês vão fazer? Vão procurar, ó, essa configuração de stream ao vivo lá na página de vocês para fazer a transmissão. Tá? Se for fazer uma transmissão pelo Facebook. Vão inicialmente copiar essa URL do servidor e aí nós vamos colocar ela lá no OBS. E depois copiar essa chave stream aqui. Essa chave, via de regra, ela não muda, tá? Porque eu coloquei ela, ó, aqui na própria página do centro, ó, como configuração de stream permanente, persistente. Ela só fica essa. Por quê? Senão, toda vez que eu for fazer uma transmissão, eu tenho que vir aqui e copiar uma nova. Então, eu copiei, ela é única, vou lá no OBS e colo ela, tá? Sem problemas nenhum. Muito bem. Vamos sair daqui, voltamos para o nosso OBS. Ó, então, vocês viram, eu já estou aqui com o servidor e com a minha chave de transmissão da minha página. Quando eu for começar, então, a transmissão, o próprio sistema vai jogar para o Facebook a nossa transmissão.
Continuando aqui, ó, nós temos a configuração de saída, tá? Que é como que ele vai mandar essa informação para fora. O que eu faço? Eu sempre mudo ela, tiro do simples e mudo para o avançado. Fica mais fácil eu mexer nela. Tá? Mudo esse encoder, deixo ele sempre com 264 aqui, tá? E vou alterando. Aqui nessa parte, são duas coisas importantíssimas que nós precisamos colocar. E a gente aprendeu isso aqui, digamos assim, que da pior maneira possível, na prática, né? Vendo os erros lá, até a gente descobrir. Como a minha internet aqui, ela tem uma internet de 15 MB, mas o upload dela não é tão bom, tá? Ela fica caindo, muita transmissão fica chiada. Então, o que vocês precisam fazer primeiramente? Quando for fazer uma transmissão, no local onde vocês vão utilizar, é necessário que se faça aquele teste para verificação da velocidade da internet. Aí vocês pegam lá, quanto está dando de download? Ah, minha internet é 20 megas de download. Aí aparece 20 megas lá, tá? Na verificação. Só que de upload, ele está mandando só 5. Tá? Aí, qual que é a recomendação do OBS? Que a gente pegue essa taxa de bits que aparece aqui, tá? E coloque ela pelo menos pela metade do upload. Então, se ele está mandando 5 megas, que é 5.000, vamos colocar 5.000 arredondando, eu tenho que deixar essa minha taxa de bits pela metade, 2.500. Se eu mando 10, tá? Ele vai mandar uma boa transmissão com até 5.000 kbps. Isso é importante. Porque eu lembro que no início, eu e o Vitor, a gente quebrou muita cabeça com isso. Mandava, ficava bonitinho, quando eu olhar a transmissão, estava tudo quadriculado, ficava parando. A gente falava A, demorava uns 15, 20 segundos, aí que aparecia o A. E aí que a gente foi descobrir que foi por conta dessa taxa de transmissão, tá? Ela tem que estar muito relacionada com a velocidade da internet. Então é muito, muito importante isso daí, tá? Então, o básico dessa parte aqui da saída é sempre se atentar a isso, tá? A essa taxa de bits de transmissão. O recomendável é que seja a metade só. Áudio, pessoal, não tem muito que a gente falar, tá? Eu coloco a taxa de amostragem dele sempre em 44. O 48 são para níveis profissionais, quer dizer que ele vai forçar muito mais a máquina também e exigir mais a internet, e sempre áudio estéreo. A questão dos dispositivos, tá? Se for transmitir pelo próprio computador, igual a gente faz em casa aqui, você pode deixar ela como tudo padrão. Ele vai pegar o microfone do computador, tá? A saída de áudio todo do computador, e você não precisa fazer configurações nenhuma nela. Vídeo. Aqui... O Erlon, só dar um recado mais para o pessoal. Às vezes, quando a gente tem esse primeiro contato com essas características técnicas, parece meio pesado, meio confuso. Mas é muito importante essa consideração, a recomendação que o Erlon diz, que você anotar para você perguntar de novo essa questão do áudio, do vídeo, porque são recomendações importantes. Então, apesar que o vídeo vai ficar gravado, mas é bom a gente se interagir agora, tá? Então, anota aí para você perguntar para o Erlon depois. Isso mesmo. Deixa tudo anotadinho, até porque depois a gente vai mandar tanto o vídeo quanto o slide. E às vezes a pessoa vai lá, olha no slide e fala, mas o que é esse aqui que ele está falando? O que era esse 2.500? Tá? E se tem anotação, fica mais fácil. Questão do vídeo. Então, o vídeo também. A resolução de base da tela, que é uma resolução para o próprio notebook, ela é essa que está aparecendo para vocês aí, ó, 1280 por 720, que ela já faz uma transmissão em boa qualidade. Tá? Se a gente apertar aqui e clicar, ele vai colocar outras transmissões, ó, 1920 por 1080, que é uma transmissão em Full HD. Tá? Muito boa, mas a internet tem que estar muito boa, a placa do computador tem que ser muito boa, tá? Para ele poder mandar essa transmissão. Então eu sempre deixo a base, tá? Que é 1280 por 720, a resolução de saída praticamente é a mesma, que é 1024 por 756, e o filtro de redução bicúbico, que ele vai mandar essas imagens normalmente. O importante dessa parte aqui, muito mais do que a resolução da tela, é essa taxa de FPS aqui, que é o frame por segundo. Para quem é mais antigo, né, Vitor, como a gente, lembra do filme no rolo, né? Que ia passando a imagem no rolo, e aí cada quadradinho daquele trazia uma imagem. É mais ou menos essa a ideia, ou melhor, essa é a ideia do frames por segundo. O que acontece? Nesse computador, eu coloquei ele com 30, que é uma transmissão boa, tá? Um celular comum, tá? Não precisa ser nenhum iPhone da vida, consegue fazer uma transmissão com 30 FPS.
Só que, à medida que eu vou aumentando isso daí, colocando 48 ou 60, nós vamos ter o mesmo problema que a saída de transmissão de vídeo. Se eu coloco ela muito alta e a minha placa de vídeo ou meu computador não tem condição de fazer esse processamento, vai ficar tudo quadriculado. Então, nesse caso aqui, como a gente busca levar a doutrina espírita com mais facilidade para as pessoas, é melhor a gente pegar ela na média ali mesmo, que é uma transmissão que precisa ser feita, não é nada profissional, para a gente não colocar ela por 60 quadros por segundo, que ela não vai passar, tá? Então, deixa sempre aqui em 30, 38. No outro computador, eu uso ela em 48, tá? Porque ele aguenta, ele é bom, a placa dele, o processador também, então não tem muita perda. Mas o ideal é esses 30 aqui, certo? E aí a gente vem para as teclas de atalho. Essa daqui, gente, é uma das coisas que eu quase não uso, tá? Nas cenas, a não ser o item, que eu vou mandar até o slide só dele, ó, a apresentação de slide. O que acontece nessa tecla de atalho? Tudo que eu colocar naquele item fonte, ele vai mandar para cá para configurar uma tela de atalho, uma tecla. Então, na minha apresentação de slide, para facilitar, eu já deixo configurado que a setinha para frente, ele vai passar para o próximo slide, a setinha para trás, ele volta o slide, para não ficar com problema e nem mexendo nele. Na parte avançada, é só a questão da configuração. Aí aqui o que a gente precisa colocar e marcar é esse reconectar automaticamente, deixar ele habilitado aqui. Porque se por um acaso a minha internet cair ou a conexão cair, ele mesmo já faz a conexão novamente de uma forma automática, não precisa fazer tudo novamente. Tá? Então, essa daqui basicamente é a transmissão dele, a configuração básica dele, certo? Vou sair da tela aqui, mais uma vez, para a gente começar a montar a nossa apresentação. Pessoal, dessa primeira parte aqui, vamos dar aí 2 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta, está com alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não? Ninguém? Tranquilo? Muito bem. Então, para quem é mais jovem, sabe que os jogos hoje, né, eletrônicos, dominam o mundo. Esse aplicativo, por sinal, ele é muito utilizado para isso, né? E jogos têm muitos macetes, né, para jogos, para a pessoa passar de fase facilmente. Aqui não é diferente. E agora a gente vai aprender um bem bacana com relação à apresentação. E é ele que vai fazer a diferença na nossa apresentação do slide, tá? Deixa eu abrir aqui uma apresentação que eu tinha de palestra, tá? Que é... Deixa eu achar ela aqui. Tá abrindo. Enquanto o Erlon aí abre, nós gostaríamos de dizer para o pessoal que está chegando agora que nós estamos tendo, então, uma aula sobre o OBS, que é esse programa de transmissão que é excelente, que é utilizado por todo mundo, tá? O Erlon está chegando à metade da sua preleção, ele vai dar mais um tempo que ele vai falar e depois vai tirar dúvidas. Recordando que a ideia desse momento é que a gente aprenda mais sobre essa ferramenta, a fim de que a gente possa divulgar a doutrina espírita. Muitas casas que estão sem palestra, por falta de manejo, falta de conhecimento. E a ideia, então, a ideia nossa é poder compartilhar dessa ferramenta para que você possa dar mais qualidade de levar a consolação, o amparo às pessoas, tá certo? Isso mesmo. Muito bem. Então, até agora nós somos só com termos técnicos, né? Vamos entrar um pouquinho na parte espírita aqui, que é a transmissão da palestra. Eu vou compartilhar novamente a apresentação. Foi a primeira palestra que a gente fez esse ano lá na Casa Espírita, que é a renovação de ano novo. Ela serve também para a gente já fazer uma reflexão aí, né? Se a gente cumpriu ou não essa nossa renovação. Mas o que é importante aqui? Quando eu monto minha apresentação, ele está no slide, o PowerPoint ele é o aplicativo mais conhecido, né, que a maioria das pessoas usam. Mas o OBS não consegue pegar ele. Tá? Você não consegue utilizar o PowerPoint para fazer a apresentação. Então, vamos para os truques, que é isso que é importante, que é ele que vai nos salvar. Deixa ele abrir aqui.
O que a gente precisa fazer com essa apresentação, pessoal? Nós vamos salvá-la novamente. Depois que está pronto, bonitinho, todo configurado ali, eu vou salvar essa apresentação. Então, deixa eu procurar um local aqui para me salvar ela. E aqui mesmo, ó. Então já está aqui, ó, transmissão de OBS, renovação de ano novo. Aí é bom vocês anotarem essa parte. O que eu vou fazer? No salvar como, ele sempre aparece com um tipo de apresentação no PowerPoint. Eu preciso mudar isso daqui. E vou colocar ela para um formato JPEG. Tá? Se vocês quiserem anotar, é JPEG. A minha apresentação ela precisa ser salva nesse formato para ela rodar no OBS. Certo? Então, está aqui. A renovação de ano novo, mudei o formato, vou salvar. Aí, o que ele vai me perguntar? Se eu vou salvar todos os slides ou somente esse? Eu salvo todos, tá? Isso é importante. Deixa ele salvar agora aqui. Ok, muito bem. Vamos lá. Salvo. Transmissão do OBS. Bem, vamos fechando. Eu vou mudando de tela porque é importante vocês acompanharem cada uma, porque são alguns passo a passos bem simples, mas que fazem a diferença. Se pular ele, a gente não faz. Vamos compartilhar agora a minha pasta. Transmissão do OBS. Foi lá onde eu salvei ela. Ó. Vocês podem ver que eu salvei o OBS. Tá? Salvei, desculpa, a apresentação na pasta Transmissão de OBS. E ele criou automaticamente uma pasta com o nome da minha apresentação. A renovação de ano novo. E olha como que ela tá. Com fotos, figuras. Aí, outra coisa que a gente aprendeu na prática. O que eu preciso fazer aqui também, tá? O slide, ele coloca na ordem. Ele salva na ordem certinho que eu coloco lá. Só que quando eu jogo para o OBS, ele não vai colocar na ordem do slide. Ele coloca por ordem alfabética. Então, o slide, por exemplo, esse daqui mesmo já daria problema. O slide que tem mais de 10, ele já começa a organizar de ordem alfabética e embaralha tudo. Então, o que eu preciso fazer? Vim aqui e renomear um a um e colocar 01. Vamos lá. Fazer isso aqui rapidinho que é prático. 02, 03, 04, 5. Pessoal, se a gente não fizer isso aqui, vai acontecer igual já aconteceu comigo uma vez. Está no meio da palestra e aí na transmissão eu estou mostrando um slide e aqui lhe aparece outro. E aí fica meio confuso. Então é importante fazer essa renomeação dele aqui. Chegou aqui de novo, por que eu estou colocando 0? Porque o Windows, o aplicativo, ele reconhece por letra. Eu coloco 01 até o 09, depois eu venho para o 10, que daí ele joga na frente. O 10 é o próximo. Tá? E o 11. Feito isso, está pronta a minha apresentação para lançar ela lá para o OBS. Preciso salvar em formato JPEG, entrar na pasta e renomeá-las elas com o número de 01 até o último slide. Muito bem. Nessa parte aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos para a próxima tela que a gente vai voltar lá para o nosso... Erno, espera um pouquinho. Depois que você renomear, você vai salvar de novo lá no JPEG? Não. Ou não? Não, ela está salva. Eu salvo primeiro, aí eu vou lá e faço a renomeação de cada arquivo. Sim. Tá? Aí ele está pronto. Agora eu vou voltar para o OBS para colocar esse slide lá. Então vamos aqui, transmitir novamente a minha tela do OBS. Muito bem. Vamos lá. Então lembra que eu coloquei as fontes aqui, ó, todas bonitinhas. O que eu vou fazer? Depois que eu coloco, na hora lá ele já aparece, mas depois que eu coloco, se eu quero mudar alguma coisa, com o botão direito ele abre as propriedades dele. Ou 2 cliques. Pronto, abriu a propriedade da minha apresentação de slide. Essa é a parte mais importante da transmissão. O que eu preciso mudar aqui? 2 coisas. O modo do slide, eu tiro ele de automático e coloco para manual.
E aí eu vou vir aqui embaixo, ó. Lá embaixo, no arquivo de imagem. O OBS, sempre quando eu vou colocar alguma coisa, adicionar, ele tem um sinal de mais ou de menos. Então, eu vou adicionar. E vou adicionar toda a minha pasta que eu salvei. Ela está completinha, pronta. Então, eu adiciono a pasta. Abriu, ela está pronta. Eu só dou um clique nela e adiciono. E vou lá. Está aqui a minha transmissão. Só que, por padrão, ele joga na tela inteira. Aí é onde eu vou configurá-la, tá? Olha lá. Vou colocar ela aqui, ó, arrastando cada pontinho vermelho desse aqui, ele deixa eu arrastar, tá? E encaixo ela certinho aqui dentro do layout que já está pronto. Lembra que eu falei para vocês no comecinho que ela estava em preto? Aí o que eu vou fazer? Desculpa, eu vou jogar ela para a última, tá? O layout sempre é o primeiro. Deixa eu cancelar aqui. Olha lá. O layout é o primeiro. Está aqui a minha apresentação de slide. Tá? Se eu fosse fazer uma transmissão agora, era só eu começar a transmissão ou iniciar a gravação, que a câmera ela já estaria aqui. Tá? Passando, tá? Aqui, ele vai fazendo as transmissões da palestra. Deixa eu ver aqui. O que ele deu aqui? Teclados. Aqui, ó. Olha lá, ó. Uma coisa que deu errado aqui. Lembra que eu falei para vocês nas teclas de atalho? E sempre quando eu coloco alguma coisa de slide, tudo que eu lanço nas cenas, ele aparece aqui. Eu tô com a cena da... É bom ter a errada aqui na hora, que daí vocês já veem. Eu tenho essa cena aqui da evangelização, que é o que minha esposa usa, e ela já tem uma apresentação de slide. Tá vendo? Então, essa que nós estamos montando é a apresentação 2. E ela não está configurada. Eu estava apertando a seta aqui, ela não ia. Então, a gente vai lá na configuração, no menuzinho de teclado, a apresentação de slide, vou configurar na hora aqui, ó. Próximo slide, setinha para frente, slide anterior, setinha para trás. Configurei, aplico e agora sim está funcionando. Então, vou fazendo a minha palestra. Olha só o Kardec falando para a gente estar no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por seus esforços para domar as suas más inclinações. Se eu quiser arrumar aqui, ó, pessoal, é só encaixar ele melhorzinho, ó, porque não perde a imagem. Ó. Vamos lá. Olha, não corta, tá? Eu que sou cheio de detalhe, não gosto dos negocinhos fora, tá? Me incomoda um pouquinho. Mas tá aqui. Estão vendo? Tá pronto. Isso daqui é a nossa transmissão. Como ele está com a câmera, gente, aqui, eu não consigo mostrar para vocês como é que funciona ele já com a câmera, como é que ele vai ficar com o vídeo. Tá? Para quem não tem a câmera, ou para alguém que quer fazer e utilizar esse mesmo recurso que nós estamos utilizando aqui agora no Zoom, tá? Que é a transmissão da tela, ele também tem essa função. E, como eu estou com uma câmera aqui, à parte, nós vamos fazer isso agora. Tá? Juntos aqui, a gente vai montar ela. Tá? Deixa eu só montar a câmera aqui. E nós vamos conectá-la. Vamos lá. Deixa eu só conectá-la aqui. Para a gente ver como que vai ficar. Tá tudo montadinho aqui, é só encaixar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu ver se ela vai conectar aqui. Pessoal, até agora, alguma pergunta? Vitor, alguma consideração? Eu acho que está bacana, acho que está legal. Eu gostaria que, não sei se está aí na tua programação, mas que você mostrasse para o pessoal também a opção estúdio, né? Sim, sim. Tá sim. Vamos colocá-la aqui. É verdade. Deixa eu só queria pegar. fazer uma pergunta. Erlon. É a Cristiana, Erlon. Oi, Cristiane. Tudo bem? A minha
tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, essa configuração dessa base de tela que você fez para colocar a apresentação de slide com a imagem do lado, qual seria, como é que a gente faria essa base? Qual é a dimensão dela para a gente conseguir comportar dentro do OBS e como a gente poderia reproduzir ela, entendeu? Entendi. Então, vocês lembram lá no comecinho, quando eu fiz a configuração aqui, ó? Vou voltar lá, que você está com a tela do OBS aberta ainda, tá, né? Aqui, ó, quando eu faço a configuração de vídeo, tá vendo? Ela eu fiz no... Deixa eu ver qual que eu fiz. No Photoshop, essa daí, tá? E aí, o que eu uso? Certo. Qualquer aplicativo desse de imagem, ele pede para você qual que é a resolução que você quer fazer da imagem. Aí eu coloco exatamente a resolução que está aqui no OBS, ó, que é o 1280 por 720. Entendi. Ele vai me dar uma tela exatamente desse tamanho, tá? Legal. Aí o que eu faço? Aí eu configuro, tá? Essa configuração de slide que vocês estão vendo aqui, por exemplo, também foi um pouco de tentativa e erro, até eu achar o tamanho dela certinho, que encaixa com o padrão do PowerPoint quando ele salva as imagens, tá? Então ele tá também no mesmo tamanho, que é como se fosse a resolução de 1280 por 720. Ele também salva nesse mesmo tamanho. E aí quando eu só redimensiono, ele acha. E o da câmera, beleza. Esse da câmera que tá aqui, por exemplo, ele tá num padrão de câmera HD para notebook também, tá? E aí ele encaixa certinho, não fica estourado e dá para ler bacana ele. Tá? Certo, entendi. Obrigada. Beleza. Mais alguém? Alguma outra dúvida? Eu tenho uma pergunta. Augusto? Isso. Opa. É com relação a esse espaço de cenas. Uhum. Cada cena, ele vai ter essa... Você pode produzir essa parte de layout e apresentação de slides, certo? Isso. E eu posso, no meio da live, trocar de um layout para outro? Exatamente. Pode. Foi isso que o Victor sugeriu aqui para a gente fazer. Já estou com ela aberta aqui, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ela aqui. Deixa eu voltar lá para a tela e vamos fazer essa apresentação aqui. Vamos lá para o OBS de novo. Aí, pessoal, a primeira parte de configuração, a gente já fechou. Agora a gente entra mesmo na parte do tira dúvida, porque ele está pronto, tá? E aí vai ser em cima dele aqui que a gente vai trabalhar. Todo mundo vê na tela do OBS? Ok. Se vocês olharem aqui na direita, tá vendo nos controles? Ele tem um itemzinho chamado modo estúdio. Estão vendo? Quando eu clico nele, olha o que ele faz. Ele abre duas telas. Na sua imagem, pelo menos é Carita. Pelo menos aqui para mim, tá aparecendo na frente desse menu. Tem como você colocar o seu quadradinho para cima? Deixa eu ver. O quadrado tá em cima aqui no meu. Apareceu aí? Continua aparecendo? O meu tá ok. Aqui tá ok, viu, cara? Deve ser aí no seu aparelho. Acho que é o seu. Pode ser uma configuração minha, então. Aham. Ok. Você pode minimizar aí, no caso da imagem, você minimiza. Coloca ele pequenininho lá. Augusto, você conseguiu ver, então, as duas telas? E aí, como é que funciona essa ideia dele aqui agora? Ó? Exatamente com isso que você perguntou. Você viu que nessa daqui eu tenho o layout tudo prontinho, né? Tudo salvo, bonitinho. Deixa eu pegar esse da minha esposa. Tem um aqui, ó, evangelização. A apresentação de slide ela também tem. Aqui, ó, dela tá pronto. Deixa eu ver. Já tirei. Fechou. Vamos lá. O dela é evangelização infantil e o meu tá aqui. Enquanto eu estou mexendo nessas cenas aqui, ele nada muda. Só vale o que tá aqui na direita, no programa, tá vendo? Em cima programa, do lado prévia. Por que eu falei que a gente pode criar várias cenas? Porque no meio de uma transmissão eu posso mudar. Eu tinha feito algumas imagens ali para isso, mas vamos usar essa que está pronta já aqui. Tá? Então, eu estou fazendo a minha palestra. Bacana, tudo bonitinho aqui. E aí eu quero falar sobre evangelização. Minha transmissão está rolando. Tá? Para a pessoa que está assistindo, está aparecendo exatamente essa tela que está escrito programa aqui, na direita. Mas agora eu quero falar sobre a evangelização infantil. Estou mudando meu tema. O que eu faço? Eu venho aqui no meu estúdio, do lado esquerdo, na prévia,
clico na cena que eu quero e vou aqui no meio, ó, tá? Onde está escrito transição e clico nele. Automaticamente ele joga essa minha tela para a direita. E a partir de agora é ela que está aparecendo na minha transmissão. E aí, se eu vou fazer a apresentação, essa daqui ela está invertida, ó. O slide está grandão na direita, ó. Estou passando os slides e continuo a minha palestra normal com a transmissão. Então essa é a vantagem do modo estúdio. Quero voltar, vou lá nela, transição, passo ela de novo para o lado. E a partir daí, continuo a minha palestra aqui, ó, na apresentação que nós estamos fazendo. Certo? Então, eu posso configurar diversas formas aqui. Às vezes eu quero pôr um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo incluir um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz essa parte do vídeo, cena, fonte de mídia aqui, ó. Eu tenho um vídeo pronto do sozinho. Deixa eu achar ele aqui, ó. Tá pronto aqui, sozinho. Coloquei ele aqui. Tá? Tá na cena. Tá rodando, ó. Tô com o meu vídeo pronto. Tá todo... deixa eu perguntar para vocês. Aí para vocês, tá saindo o áudio do vídeo? Não. Não? Tá. Isso também é configuração. Não. Tá? Porque o que acontece? Nesse dispositivo de saída dele aqui, ele tem que estar liberado. Deixa eu ver. Esse aqui ele não tem, ó, saída de áudio. Saída de áudio. Bacana. Usar o padrão. Erlon. Oi. Erlon. Desculpa interromper. Na hora de você compartilhar a tela, você precisa clicar nos dois janelinhas lá para vir um áudio aqui para a sala. Qual das janelinhas, Ô? Descompartilha e você compartilha de novo a tela. Ah, tá. Peraí. Aí na hora que você apertar para compartilhar, ele vai ter duas janelinhas na tela embaixo para otimizar o áudio e a imagem. Tá. Entendi. Beleza, beleza. Tem que ativar ele. Achei. Uhum. Vamos ver, tá compartilhado. Olha lá, eu tô mexendo nele aqui na hora, ó. Só para configurar. Vocês podem olhar que enquanto eu mexo aqui, ele não muda nada lá do outro lado. Tá vendo? Mexeu a transição. O áudio saiu agora, Lu? Ou não? Não, sem áudio. Deve ser agora do OBS. Configuração. Oi. Você tem que fazer a transição de imagem com áudio. Não, eu fiz aqui. Já fez? Já mudei. Deixa eu só ver aqui. É aquela configuração que a gente penou aquela vez também aqui, ó. Não monitorar, tá vendo? O teu sinal também deu uma queda aqui, viu? Caiu? E deu uma travadinha. Agora melhorou? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não me... Isso. Monitorar e enviar áudio, né? Aqui. Sozinho? Agora saiu. Tá saindo agora? Sozinho. Saiu. E aí? Agora tá. Deixa o que eu quiser aqui do lado, ó, ele não altera nada. Só para a transição. Saiu. Certo? Então, viu? Pessoal, viu como ele tem bastante ferramenta. Às vezes eu quero passar o vídeo, eu deixo ele configurado bonitinho. É bom que, como a gente está aprendendo junto, como eu falei, algumas coisas a gente precisa passar junto. Vou tirar de novo aqui, ó, que agora está atrapalhando. Pera aí. Não monitorar, não monitorar, não monitorar. Beleza. Agora não está dando retorno. Tá? Mas continua me ouvindo. Também que quando a gente vai fazer a transmissão, isso é uma coisa que a gente penou também para aprender. Na configuração avançada da saída de áudio, eu tenho que deixar o OBS mandar o áudio. Porque senão o que acontece? Nesse caso aqui, ninguém estava ouvindo porque vocês pegam um som do meu computador, tá? E ele não manda. Numa transmissão, ele vai mandar para a pessoa final. Ele faz normal. Ele sai sem áudio aqui, mas na transmissão
ele manda o áudio. O que a gente faz aqui? Muda o dispositivo e coloca monitorar e enviar o áudio, tá? Que daí ele envia automaticamente. Como eu estou falando aqui, eu tirei porque ele dá retorno, tá? Minha voz fica voltando aqui. Mas não tem erro. Vai lá, coloca ele para monitorar e mandar o áudio para todo mundo, tá? Então, essa é a ferramenta. E aí, basicamente, a gente utiliza essas estruturas dela, tá? Deixa eu só fechar mais uma vez aqui. E aí a gente vai recapitular tudo que a gente acabou de ver aqui. E aí, se precisar, a gente vai ter mais um tempinho aí para tirar as dúvidas. Vamos lá. Feito. Voltou a tela para todo mundo da transmissão, certo? Então, vamos lá. Conhecendo a ferramenta, tá? Aqui está mais na parte da configuração. Aqui onde a gente baixa ela, obsproject.com, os recursos, vamos conhecer. Configurações, tá? Então, a gente configurou a transmissão, tá? Aqui, lembre-se que a gente coloca personalizado, vai lá no Facebook, pega as nossas chaves de streaming, tá? Saídas, olha lá, mudei, coloco servidor, coloco a chave de transmissão. A saída de áudio, sempre colocar 264, lembrar sempre dessa taxa de bits, configurar e verificar como que está a qualidade da minha internet, tá 3.000 megas, tá 3 megas de upload, 1,5 essa taxa de kbps, vai ficar meio ruimzinha, tá? Mas ela vai transmitir, sem ficar travando. Tá com 10 megas de upload, a internet é boa. Pode colocar até 5.000 kbps que ela vai tranquilamente, certo? Áudio, sempre estéreo, reduz ele para 44, não tem necessidade de ser 48. O vídeo, e lembrando a pergunta lá, ó, ele já tem a resolução. Então, tudo que eu for fazer de imagem, tudo que eu for buscar com imagem, para que ela não fique estourada, tem que ser nessa resolução de 1280 por 720. Tá? Se ela tiver a mais, eu diminuo e ela não perde qualidade. O inverso não. Tá? Se ela tiver com uma qualidade menor e eu tiver que aumentar, aí vai ficar ruim. Então, buscar sempre o padrão 1280 por 720. E as teclas de atalho. Tá? Então, apresentações de slide, que é o que nós estamos fazendo. Eu uso só seta para passar para o próximo, seta para voltar para o anterior. E marca sempre esse reconectar automaticamente aqui lá nas funções avançadas dele. Que a partir dali ele busca e faz a conexão assim que ela cai automaticamente. Tá? Dentro do OBS, gente, nós vamos trabalhar com essas duas áreas, com a cena, tá? E com a fonte. Eu crio as minhas cenas, é como se fossem canais de TV aqui, tá? Então eu criei a minha cena, coloquei o maisinho, eu posso colocar nome, ó. Aqui na tela está aparecendo evangelização em cena 2. Eu coloquei a transmissão da palestra. Eu posso criar uma cena e colocar vídeo sozinho, igual a gente fez aqui a transmissão, para ficar fácil de assimilação. E do lado direito, a fonte, eu vou colocar tudo que eu preciso para essa cena que eu vou utilizar. E aí, basicamente, são 5 fontes utilizadas. A apresentação de slide, tá? A captura e saída de áudio, o dispositivo de captura de vídeo, a imagem e a captura e saída, a captura de janela. Essa captura de janela e tela, essa mesma função que a gente está aqui. Eu não consegui ligar a câmera, porque ele não deixa buscar aqui. Mas se eu tenho uma outra câmera, uma webcam, e eu não uso a webcam do computador, eu posso capturar a imagem dela normal. Tá? O slide, quando a gente vai apresentar, lembra lá? Adiciono a pasta. Depois que eu já fiz tudo aquilo, salvei ele em JPEG, fui lá, renomeei de 01 até o último slide, tá? Eu vou adicionar a pasta e tá pronto, tá? Essa daqui é a imagem que a gente tem, ó. Configuro o layout. Coloco a minha apresentação dentro do quadradinho da apresentação e coloco a minha câmera dentro do quadradinho da câmera. Certo? Pessoal, basicamente é isso. Tá? A gente vai, fala, mostra, mas algumas coisas na parte da internet, da informática, a gente só consegue aprender fazendo, entendeu?
Não Deixa tem eu perguntar uma coisa, vê só. E aí, no caso, depois que a gente configurou tudinho, como é que isso vai ser transmitido ao vivo? Como é que isso vai sair? Se a gente fez toda a configuração no passo a passo, igual está aqui, foi lá, pegou o link da transmissão. Tá? A minha, como eu estou fazendo Zoom, ele não vai deixar eu transmitir lá na página do centro. Mas vamos pegar isso daqui. Como exemplo, eu estou com o OBS pronto aqui. Tá? Tudo feitinho. Eu já coloquei a minha página do Face. Deixa eu iniciar uma transmissão aqui. Deixa eu ver se ele vai puxar. Eu vou compartilhar novamente aqui a página lá do OBS, para ficar mais fácil. Vamos lá. Ó, aqui, no próprio OBS que vocês estão vendo, lá nesses ícones, ele tem aqui, ó, vou interromper. Ele tem a opção sair, configurações, modo de estúdio, iniciar a gravação. Não estou conseguindo ler. Não Ela está deve nítido da imagem. Então, é isso que eu vou falar. Vou falar aqui por quê. Peraí. É porque ele estava usando para tentar transmitir. Mas ele está aqui, ó, iniciar transmissão, gravação, modo de estúdio. O que a gente aprendeu? Primeira coisa, eu sempre coloco para gravar. Toda palestra que eu vou fazer, eu gravo ela. Tá? Então, eu iniciei a gravação e depois eu inicio a transmissão dele. Tá? Aqui, ó. Quando eu clico em iniciar a transmissão, ele começa a fazer a transmissão lá para aquele endereço onde eu coloquei a configuração. Como eu estou usando o Zoom e ele usa bastante a internet também, vocês podem olhar que aqui do lado, ó, tem um quadradinho que está ficando amarelo e vermelho, não tem? Conseguiram ver aqui embaixo, vendo do lado direito? Uhum. Então, quando está tudo bonitinho com a minha internet, ele fica verdinho e não fica nem piscando. Tá? Então, quer dizer que ele está mandando 100% da transmissão com qualidade para lá. Deixa eu ver aqui agora. Aqui, ó. Agora deixa eu sair e vou lá pro compartilhar uma outra página com vocês rapidinho. Que é como a internet ela não é muito boa, ela vai cair, ó. Já caiu aqui, mas vamos lá. Ó, vocês estão vendo que agora eu estou na página do Facebook. Eu não estou transmitindo nem nada. Ele está numa prévia aqui, ó. Ele tá, ó lá, buscou a tela do OBS, estão vendo? Olha lá, o que eu mandei para transmitir do OBS, ele automaticamente manda para minha página do Facebook. Já está fazendo essa transmissão. Beleza, entendi. Agora, me tira uma dúvida. Nesse caso, pelo OBS, a gente também tem como fazer a transmissão com duas pessoas ao mesmo tempo? Esse daí ele tem. Se você conseguir fazer a configuração dele, te confesso que eu não trouxe, tá? E se eu te falar que eu sei 100% como é que funciona, estarei te mentindo, porque a gente não chegou a utilizar a ferramenta. Por quê? Uma vez que a gente tentou, ela precisa que as duas internets estejam muito boas. Entendeu? Então, eu tô aqui e quero fazer uma transmissão junto com o Vitor lá na casa dele. Tá? O que tem que estar funcionando 100%? A minha internet e a internet do Vitor. Porque qualquer uma das duas que não tiver, ele começa a travar. Entendi. Então, ela tem que estar muito boa. Você configura, né, as transmissões e as telas ele manda. Tá? Tanto que, quando a gente fez a configuração lá dele, ele joga no modo personalizado lá do vídeo, na transmissão, mas ele tem várias plataformas. Então, eu posso transmitir pelo YouTube e várias outras. Tá? E configurou ela aqui, ele manda do jeito que você configurar. Não tem erro. Certo, questão... mas como é que eu incluo os dois vídeos dentro da pessoa? Do OBS? Sim. Então, se o vídeo já está gravado dele, o que você vai fazer? Ele tem uma... Deixa eu voltar lá, vou te mostrar aqui uma ferramenta dele. Peraí. Não, o gravado a gente iniciaria como iniciou a indicação do slide, não é isso? Uhum, isso. Mas se fosse para fazer a transmissão ao vivo, os dois, teria como? Tem. Ele, assim, ele dá mais um trabalhozinho. Vou pegar essa cena 2 aqui. Deixa eu tirar essa fonte de mídia. Vocês estão vendo a tela dele de novo aqui, né? Isso. Ó, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar. Vocês lembram que eu peguei captura, deixa eu ver se essa é de janela ou se é de tela. Captura de janela. Ó, ele é a mesma função que o Zoom tem.
Olha lá. E aqui ele está me dando todas as janelas abertas que tem no meu computador. Então, se eu quero pegar, por exemplo, somente a janela do PowerPoint, olha lá, ele puxou. Eu quero pegar a do Chrome, ele não está puxando porque ele não abriu. Olha lá, o meu slide, como transmitir layout. Se eu tenho, por exemplo, num Zoom, a transmissão dele aqui, ele puxa. Esse aqui ele está só pegando a transmissão dele normal, ele não está puxando toda a configuração, tá vendo? Mas ele puxa exatamente a janela que eu colocar nele aqui. E aí, se eu estou conversando com a pessoa na janela do Zoom e meu computador, eu incluo essa janela aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que seja essa daqui uma, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou redimensionar ela aqui, ó. Essa aqui é a janela do espectador 1, lá do Zoom, que está funcionando bonitinho, tá? Aí, eu só vou mudar o tamanho dela. Deixa eu ver se eu consigo configurar ela aqui. Ué, eu não estou conseguindo ler. A gravação vai estar nítida? Eu vou conseguir pela gravação? Vai. Ok. O Erlon, Eu. se você quiser compartilhar a minha imagem aqui, eu tenho essa opção já pronta. Da tua? É. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tua. Tem que, na verdade, vai ter que liberar. Deixa eu ver se a tua tá. Peraí. Ô, Lu, você tá com o administrador? Vê se do Vitor você consegue liberar para ele lá, compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Consegui aqui, Erlon. Conseguiu? Compartilha ela aí, então. Beleza. Apareceu. Beleza, né? Uhum. Bom, Erlon, eu vou passar aqui mais ou menos, aí você vai me ajudando, tá? Tranquilo. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é a programação que eu faço todos os dias, às 18 horas, que é a programação do culto do Evangelho. Tá certo? Então, é só para mostrar para vocês aqui, ó, isso que o Erlon falou para a gente tão legal. Veja só que eu estou usando aqui o modo estúdio, ó. Eu tenho essa câmera, eu tenho essa pantalha aqui, né? Que é a minha área de estúdio. E eu tenho isso daqui que está sendo transmitido, ó. Ali está falando mensagens, vai começar às 18 horas, pessoal de tratamento. Muito bem, quando eu finalizei essa parte aqui, ó, vai começar o evangelho, aí eu mudo essa minha área que já está pronta para lá. Aí, onde está escrito transição aqui, ó, tá vendo? Cliquei em transição, ele foi para lá, tá vendo? Uhum. Aí eu venho aqui embaixo nas cenas, igual ele falou, e coloco a minha, ó. Aqui, ó, tá vendo? Apareci, tá vendo que eu apareci? Tô vendo. Tá, aqui eu tô utilizando o efeito chroma key. Vocês estão vendo a mata atrás de mim? Pois é, mas olha na câmera agora aí. Olha na câmera que eu tenho atrás de mim. Uma tela verde só. Pois é, esse é o efeito chroma key. Tá? Você pode usar qualquer cor. Geralmente o pessoal usa verde. Mas aqui, o programa, ele pega a leitura do verde e coloca a imagem que você quiser. Então aqui eu tô com uma floresta atrás, tá vendo? Muito bonita. Só a luz que ela é, só a luz que parece que é o sol, mas é minha, viu? Tô brincando. Bom, beleza. Olha só, agora o Erlon, por exemplo, vai participar comigo. Aí foi a pergunta da nossa colega lá de Recife. E aí você pode ver aqui na fontes, essas fontes pertencem a cada uma dessas cenas aqui, ó. Tá? Nessa cena culto, eu tenho essas fontes. Inclusive, uma delas, que é a captura de janela, que é o Hangout. Tá? Certo. Então, como é que eu faço a captura? Como o Erlon falou, ó, eu venho nesse maisinho aqui e eu capturo uma janela aberta que eu tenho. O que é uma janela aberta? É uma janela que é do Google, que você tem que você fez lá para fazer a chamada do Hangout. Então, eu já abri ela aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu clico 2 vezes, aí ela abre, ó. Tá vendo aqui o Hangout? Uhum. Então, o Google, o OBS foi lá e puxou essa janela aqui, ó. Mas olha aqui o tamanho dela, ó. Olha aqui o tamanho dela. Ela vai ficar grande. Bom,
eu quero jogar a pessoa que eu já conectei aqui, e aí é um dado muito importante. Para você fazer a chamada com a outra pessoa, você vai precisar de 2 câmeras, tá? Então, uma que você tenha no notebook, né? E outra que você tenha fora. Por exemplo, essa que vocês estão vendo fora, eu estou dando tchau, é uma webcam de menos qualidade, geralmente eu uso ela por Hangout, tá? Porque não é essa que vai aparecer, e essa aqui que vocês estão vendo, ó, que está aqui, que é do computador, que eu estou dando um oizinho. Ó. Então, são 2. Ok. Então, o Hangout vai precisar de uma, senão ele não vai completar. Bom, feito Mas isso... nesse caso aí, em vez de usar essa webcam por fora, eu poderia usar a câmera do celular? Você teria que colocar ela do lado. Entendi. Poderia. Aí é mais complicado, a gente já tentou usar, eu já tentei muito usar, tanto eu quanto o Erlon, webcam por celular. Você tem 2 opções, você pode fazer por wireless, sem cabo ou com cabo. Nas 2, a transmissão de imagem é muito pesada, não compensa, viu? Você vai ter dor de cabeça. Você tem que ter uma internet maravilhosa. Pensa nisso. O que não é nossa realidade no Brasil, mas tudo bem, vamos lá. Bom, aqui, olha coisa interessante. Eu estou aqui na minha página de serviço, que é do estúdio, eu já estou com o Hangout carregado. Só que ele não está aparecendo. Por quê? Porque aqui do lado eu tenho um olhinho aqui, ó. Esse olho, quando eu clico nele, ele some ou aparece, tá? Então, ó, agora eu vou clicar em cima para aparecer uma janelinha, tá vendo? Tô. Essa janelinha vai ser a pessoa que você vai entrevistar aqui no culto, né? Oi, Cristiana, de Recife. Aí você vai aparecer aqui, porque eu capturei a sua imagem. Entendeu? Entendi. Aí tem uma opção, ó, mas você não quer que apareça toda a base aqui do Google. O que você faz? Você vem, lembra que o Erlon falou que se você pegar no quadradinho, ele faz esse movimento, tá? Isso. Mas se você apertar o Alt e o vermelhinho, o que ele vai fazer? Ó, ele vai diminuir até o lugar que você quer. Só aparecendo a pessoa, tá vendo? Tô aqui, vendo. Aí, legal. Aí só aparece a pessoa, né? Tá certo? E aí você vem, terminou a programação aí, ó. Eu terminei de falar, eu transmiti para lá, ó. Começou ao vivo lá, ó. Oi, pessoal, Cristiane, como é que tá Recife aí? Tá frio, tá quente? Como é que tá? Não sei o quê. Terminou a programação, eu geralmente venho aqui para uma página que eu tenho, ó, onde aparece aquelas músicas do YouTube, muito bacaninha. Ela tá aqui, ó. E eu vou terminar. Aqui embaixo, ó, você tá vendo duração aqui? Vocês estão enxergando? Uhum. Essa duração é a transição. Tá 3.000. Quer dizer que a transição entre uma página e outra vai ser feita assim, devagarzinho. Se não tiver nenhum, se for 0, ele vai fazer assim, ó, fup. Então não é legal. Então, geralmente, quando eu vou estar terminando, olha aqui, ó, eu faço assim, tchau, pessoal, obrigado por hoje, ó. Vou apertar a transição, ó. O pessoal não tá vendo, mas eu tô apertando, ó. Tchau. Tá vendo, ó? Sumiu. Aí fica bacana, né? E aí eu vim para aqui parar de serviço. Beleza? Legal. Entendi. Tá bom. Obrigado. Nada, Erlon. Vamos lá, beleza. Vou voltar minha câmera aqui. Bom, é isso. Basicamente, foi isso que o Vitor falou, a questão de configuração. Muita coisa a gente vai aprender mexendo, né, no dia a dia. Tá? E o que a gente já viu, né, por experiência também? Quando a gente acaba deixando para última, algumas coisas de errado acontecem. Então, é importante a gente sempre fazer essa configuração antes. Essa da tela mesmo, por exemplo, eu não tinha pensado, acabei não fazendo. Ainda bem que o Vitor tem ela aqui, pronta. Mas dá para configurar. Colocou várias janelas, usando aplicativos de transmissão, você faz interação com outras pessoas, normalmente, e vai utilizando ali o estúdio dele, né, como uma ferramenta. Tá? O que eu quero colocar agora? Estou arrumando a configuração, enquanto isso, está passando a transmissão da tela do Vitor falando. O Vitor vai falando e eu vou configurando aqui, sem ninguém perceber. Tá?
E eu configuro a próxima, assim que estiver pronto, eu incluo também. Coloco vídeos, imagens, tá? É só uma pergunta. No caso, a pessoa que vai fazer comigo a transmissão, ela não necessariamente precisa ter o OBS, né? Não. Ela só precisa ter uma boa internet e o dispositivo que vai conversar comigo. Isso, exatamente. Por exemplo, você vai fazer uma transmissão utilizando o Hangout, o Zoom, o Google Meet lá. Todos eles são janelas, tá? Só que ele tem que estar aberto no teu computador. Essa conversa ela precisa estar aberta no teu computador. Então, igual aqui, se a gente fosse fazer uma transmissão minha e do Vitor, tá? Ele tinha que ter uma ligação exclusiva dele comigo aqui, tá? Num desses aplicativos, para eu poder pegar a janela desse aplicativo e colocá-la dentro do OBS, que foi essa explicação que ele deu aqui. Beleza, entendi. Oi. Werner, só deixa eu, por favor, mostrar só mais um detalhe aqui. Fica à vontade. Que é o seguinte, que é uma coisa nova, eu e o Erlon, a gente vem batendo cabeça já faz algum tempo. Gente, no YouTube tem muitos tutoriais, né? Tutoriais que explicam isso certinho e tal. Mas um recente que eu descobri agora, e eu gostaria de partilhar com você, já estou usando, inclusive, que nós temos canal no YouTube, nós temos canal no Facebook, no Centro Espírita, e temos canal no Instagram também. Tava bom a altura deles falando aí, ó. E aí, o que acontece? Até esses dias, nós só transmitíamos no Facebook. Só que nós começamos agora a transmitir integrado, tá? Eu vou mostrar só para vocês aqui, ó. Vocês estão enxergando aqui, né? A minha página de novo, do OBS. Sim. Olha aqui, do meu lado esquerdo, ó, tá vendo, ó? Eu consigo já fazer integração através de um plugin, que é um novo plugin, tá? Compatível com o OBS. Então, eu transmito no Face, transmito no Instagram e no YouTube. E tantas quantas mais canais eu tiver, tá? Eu só vou fazer o lançamento aqui, igual o Erlon falou, ó. Faço o lançamento dos sinais, da chave string, tá? Dei OK, ele já transmite para todos. Requisito básico, sinal de internet, senão você não consegue. Então é melhor ficar só com o Facebook e tal, legal, né? Exatamente. Que aí dá tudo certo. Agora, podendo, você tendo essa condição, fica muito bacana, porque você atinge muito mais pessoas. E, na verdade, esse era um desejo nosso, porque nós queremos efetivamente que o Consolador chegue ao máximo de pessoas possíveis. Vitor. Pode falar, Armínio. Oi. Qual que seria, assim, em termos de internet de residência, qual que seria o mínimo, assim? Olha, eu tinha de 50 megas aqui em casa. Eu fico muito em dúvida na quantidade de sinal que chega, confesso isso. E com 50 megas eu não conseguia, mesmo do Face, não ficava bacana. Aí eu aumentei para 150, tá? O valor não é muito alto, é razoável. E hoje eu consigo fazer as transmissões interligadas aí com esse valor aí de upload. Como o Erlon falou, não é o download que nos interessa, é o upload, certo? O upload geralmente varia na margem de 30%, né, Erlon? Mais ou menos 30% do valor da sua taxa de internet. Por exemplo, se você, minha internet é 20 megas, então você vai ter aí 6 megas somente de upload, tá? Então a gente sempre tem que fazer essas contas aí, né, Erlon? A minha aqui, por exemplo, é 15. Ela não pega. Lembra que a primeira vez que a gente tentou fazer uma transmissão daqui, logo que começou com o OBS, não teve jeito. Ele não foi. Qual que é a vantagem dele, aproveitando até esse gancho do Vitor, aí você já fala, tá, Lu? Por que eu sempre falei que quando eu vou transmitir, eu gravo? A primeira coisa que eu faço é começar a gravação. Porque do jeito que eu estou falando com vocês aqui agora, ele está gravando. Se tivesse OBS gravando, ele ia estar gravando. Ele não trava nada na gravação. Agora, na hora de transmitir e mandar, isso sim ele dá problema. Entendeu? Só que, então, o que acontece? A sorte que eu estava gravando ele, depois a gente subiu essa imagem.
Mas se eu tentar transmitir com a internet ruim, ele não vai. Aqui, por exemplo, é de 15 megas. Acabei de fazer o teste. Tá dando 13 de download e tá dando 1 mega de upload. Então eu não consigo transmitir com essa internet daqui pelo OBS. Infelizmente. Tá? Oi, tá me ouvindo? Tô. Alô? Ô, Sandra. Sandra Mara. Que legal. É o seguinte, eu já fiz toda a configuração do OBS. Eu já tinha até com outro colega me auxiliado, só que eu não consegui terminar ainda para ir direto para a internet. Agora que o layout, enquanto vocês estavam dando curso aí, eu estou assistindo e estou mexendo no meu computador. Eu fiz a paginazinha, uma figura de imagem no PowerPoint, tá? Porque eu não achei aqui no meu computador no outro ferramenta, né? E eu não estou conseguindo colocar ela, por exemplo, a hora que eu coloco o PowerPoint, fica em cima do meu layout, entendeu? Sim. Olha lá. Não sei se você consegue. Você está transmitindo a tela ou não, Vitor? Tá vendo? Não, né? Agora não. Deixa eu mandar Quer aqui. transmitir? Então, entendi. Não. Deixa eu pegar a minha aqui, então. Vou transmitir a tela do OBS aqui. Vamos lá. Tá. Dá uma olhadinha na minha. Essa que eu montei aqui. O que eu fiz? Ó, qualquer aplicativo de internet, ele trabalha sempre com uma questão chamada com um grau de hierarquia, tá? Então, o que acontece? Tudo que está acima prevalece sobre o que está embaixo. Deixa eu tirar o modo estúdio que vocês estão vendo aqui. Tá normal. Viu a tela normal. Estão vendo aqui em fontes? Onde eu estou marcando? Sim, fonte. Ó, Tá. o que acontece? O layout, na linguagem do computador, ele está acima de todas as outras, tá? Então, se eu venho aqui e mexo e subo, ó, olha lá. Tá vendo que eu subi ele tampou o slide? Aham. Porque ele está na frente. Ele é que manda. Então, eu sempre coloco o layout como o primeiro lá em cima. Por quê? Tudo que eu colocar depois dele vai ficar atrás. Então, se você jogar o teu slide, o teu layout embaixo, ele vai ser o último. E tudo que você colocar depois dele vai passar em cima dele, entendeu? Então, peraí, capturar. Você pode pegar Então, ele, arrastar e jogar para cima, não tem problema. Tá, aham. Peraí que eu tô fazendo aqui, então. Tá, beleza, pode... Vai ainda, eu vou tentando aqui, tá? Vai lá, aí você só vai fazendo essas configurações. Arrasta ele como o primeiro, o layout que você quer colocar como fundo de tela como o primeiro, e o restante você vai jogando para baixo dele, na fonte. Nossa, que bagunça. Acontece, isso aí é treino. Puxou um monte de coisa. Olha a minha tela, veja que ficou. Dá para ver? Dá, é que ele deve estar com a função de captura de tela aí, não é imagem. Isso, tá. A captura de tela faz isso, ele pega todas as telas e coloca tipo um espelho. Tira Como ela. que eu vou voltar tudo isso aqui agora? Vou Tira retornar ela. aqui. Deleta ela aí. Vamos fazer com você aqui rapidinho. Deleta ela aí. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Na fonte. Me perdi toda aqui já. As cenas... Sai na fonte lá. Isso, vai na fonte e Menos, deleta essa né? janela aí. Isso. Pode apertar o delete que ela sai daí. Desconfigurei. Não saiu. Deixa eu ver aqui. Vê se ela tá certinho na fonte que você tá querendo usar. Não deu certo, não. Vou ter que recomeçar tudinho depois, tá? Depois eu assisto o vídeo e faço. Porque aí o que é importante? O layout, ele é imagem, tá? Então você tem que, quando você for incluir a fonte, você inclui uma fonte de imagem para ele. Aí você vai lá e copia a imagem. Eu acho que eu não salvei como imagem, então. Será que foi isso? Eu vou ver. Provavelmente. Tá? Salva ele como uma imagem e aí você inclui a fonte como uma imagem. E ele fica lá configurado. Tá, eu salvei JPEG. Tava salvando não, é imagem. JPEG é imagem. Só que na fonte do OBS, você precisa incluir uma fonte de imagem para colocar ela. Se você colocar janela, ele vai pegar essa janela e vai fazer esse efeito de espelho nela. Captura de imagem. Tá, estou aqui na imagem, eu fui lá e busquei. Vou deixar aqui, vou escrever tela. Estou atrapalhando o curso aí, né? Não, mas tá tudo bem. Dele. É diferente. Tela. Deixa eu pegar aqui layout que eu fiz, lindamente, coisa artística, assim, a nível de Concafras, tá? Isso aí. Vamos ver.
abrir. Deixa eu ver se vem agora. Ah, foi! Olha aí, é isso? É isso aí. Agora... Aí você aplica ele e aí você vai fazer a configuração igual a gente fez em cima dela. Aí depois você vai incluir o quê? A apresentação de slide, a câmera, e todos eles têm que ficar abaixo dessa imagem. Tá, beleza. Vai indo. Segue o bonde aí. Vai seguindo? Vai seguindo. Se eu tiver outra dúvida, eu chamo, tá? Não, beleza. Pessoal, em questão da parte de transmissão, é isso daí, entendeu? É prática, foi como o Victor falou. E o início da fala, ele vem muito nessa questão da boa vontade, porque hoje nós temos ferramentas disponíveis, né, de uma maneira gratuita, que a gente pode fazer a divulgação da doutrina espírita, tá? Mecanismos, formas de encontrar isso. Se fosse há 10 anos atrás, né, nós teríamos dificuldades de usar um aplicativo desse, porque você teria que pagar por um curso, teria que achar alguém que soubesse. Hoje não. Colocou no YouTube, você tem lá o passo a passo, vai, volta, vai configurando. Foi assim que a gente acabou aprendendo, com configurações. A gente ia lá e cometia o erro e não entendia. Aí vai no YouTube, né? Como melhorar a taxa de transmissão do OBS. Aí vai aparecer um monte. E aí a gente foi olhando, configurando de acordo com aquilo que a gente queria e foi fazendo. Vai aprendendo. Aí vai ser muito mais da dedicação de todos nós que estamos aqui, né? De buscar esse passo a passo, mas principalmente da gente nos auxiliar. Eu acho que a gente precisa manter esse contato agora nesse momento, principalmente no que diz respeito ao auxílio mútuo entre nós, né? Então, nós somos todos trabalhadores da doutrina, divulgação do espiritismo, né? É a nossa causa, tá? Então, tanto aqui como no Mato Grosso do Sul, como lá em Pernambuco, Dourados, tem o Frank aqui que está assistindo também com a gente, né? Então, são pessoas que estão ávidas nessa meta da divulgação nesse momento que nós estamos passando. E aí nós precisamos contar uns com os outros. Né? Então, procurei e não consegui. Vou desistir? Não vai. Né? Quem tem mais afinidade com o Luciano, manda mensagem para ele. Fala, Luciano, não estou conseguindo aqui. O Lula vai, não sei, peraí que eu vou procurar quem sabe. Né? Acontece. Manda para o Vitor e fala, esse daí eu não sei. Entendeu? Mas a gente conhece, sabe outras pessoas que sabem. Entendeu? E aí a gente vai atrás e busca se ajudar. O que a gente não pode fazer, e aí em hipótese nenhuma mesmo, é desistir, entendeu? Desistir por conta das dificuldades, que é natural, que elas vão vir, né? Já teve situação aí de a gente fazer transmissão de palestra e não rodar nada. E aí a gente ficou desesperado. Foi ver uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, né? Nessa aula. E aí, de novo, o que nos salvou? A ferramenta. Por quê? A gente gravou a transmissão. Ela não transmitiu, mas gravou e depois a gente subiu. Então, por isso que é importante a gente buscar esse contato que nós estamos tendo agora aqui, esses cursos de aprendizado, porque são trocas de experiência. Então, as 14 pessoas, quanto tem aqui agora? Deixa eu ver se são 14 mesmo. As 14 pessoas que estão nessa sala aqui, todos estão num objetivo comum aqui, que são divulgação da doutrina espírita através de uma ferramenta. Tá? Então, qualquer dúvida que tiver, eu vou conversando um com o outro, né? Eu vou buscar interagir um com o outro para a gente poder se auxiliar. Da minha parte, era isso. Oi. É só um lembrete muito interessante, importante. Nós tínhamos mudado a internet aqui para 100 megas. E aí nós continuamos com o mesmo problema, com dificuldade. E aí eu reclamei para o técnico qual que era a situação, porque eu não conseguia passar de 14 megas e tinha aumentado. Ele falou assim, olha, o senhor está agora com 7 aparelhos ligados né? Aí eu falei assim, não, mas é só eu. Eu falei, não, tá com um monte de gente aí. Aí eu fui contar a família, né? 1, 2, 3, 4. Não são todos. Cara, é isso. Falei, é isso mesmo. Ele falou, pois é, meu senhor. O que acontece é o seguinte, o senhor tem mega, 100, o senhor divide por 7. E aí, desses 7, que é a tua parte, você tira 30%, que é o upload. Não vai funcionar. Ou seja, quando chega no dia de dar aula, ou de dar palestra aqui online, na hora do curso, todo mundo. Eu saio desligando tudo aqui, meu amigo. Foi em geral.
Isso é importante. Deixa eu tirar outra dúvida. Veja, quando eu fiz essa transmissão que você falou, assim, para botar o outro vídeo junto, aí eu fui no incluir uma nova janela, né? Tá aberto para mim, eu abri a parte do Instagram, por exemplo. Mas a tela para mim tá aparecendo toda preta, não tá aparecendo a tela do Instagram que tá. Por quê? Algumas, tem algumas situações. Algumas ele não consegue ler. Você incluiu e depois abriu o Instagram? Ou você abriu o Instagram e depois você foi lá? Não, eu abri o Instagram e agora é que eu estou colocando captura de janela, né? Porque aí teria que capturar a janela. Aí eu botei captura de janela e no captura de janela eu pedi para capturar o Instagram. E aí ela fica toda preta. Deixa eu pegar uma captura de janela aqui. Só para mim, deixa eu ver. Ela não pegou. Eu tentei fazer com o Instagram, aí não consegui. Abri o YouTube, mas também pelo YouTube não consegui. Ficou do mesmo jeito, a tela toda preta. Não sei. O Erlon. Vocês estão vendo que eu estou mentindo? Oi. Só um minutinho, eu gostaria de dar um recado, até para o Luciano completar aí, porque agora são 3h30. Dentro de alguns minutos, a gente vai estar abrindo uma outra sala de palestra, que não é necessariamente essa, mas alguns companheiros devem sair aqui da sala. Não é isso, Luciano? Não, Vitor, é essa mesma sala. Ah, essa mesma sala? Daqui 4 horas, então a gente vai encerrar. Porque, deixa eu só dar essa explicação então para ela, Lu, e a gente fecha, tá? O que acontece aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer essa inclusão? Vou incluir uma nova janela aqui. Deixa eu apagar essas duas que eu tenho. Então, com a tela aberta aí. Cena 2. A única coisa que eu vou fazer, eu vou incluir uma janela. Captura de janela. Tá, olha lá, ó. Essa aqui é o Zoom, tá vendo? Ele tem mais de uma janela aberta do próprio Zoom, se eu for olhar. E às vezes ele vai pegar tudo que está executando, mesmo que em janela oculta. Olha lá, agora ele apareceu aqui, tá? Só que ele não está aparecendo, por exemplo, a janela de transmissão que a gente está fazendo. Tá? Ó, entendeu? Então, o PowerPoint ele está aqui, ó. Só que fica em branco. Porque a apresentação, cadê dele? Ó, aqui, ó. Tá em outras. Então, às vezes, ele pega só a parte de executável. E aí tem que fechar ela e abrir de novo, entendeu? Até fazer com que apareça para a leitura. Às vezes, já aconteceu de eu ter que fechar todo o OBS, tá? E deixar as janelas abertas e depois incluindo novamente. Porque às vezes entendi. E ele não faz a leitura de quais são as janelas que estão abertas aqui. Ou então pega só o arquivo executável, como esse caso aqui do Zoom. Ó. Esse aqui está normal, esse aqui não tem. Tá vendo? Então, às vezes é só isso. Entendi. Beleza, eu vou fazer o teste. Desculpa aí atrapalhar. Obrigada. Tranquilo. Aí vamos testando e a gente vai conversando. Pessoal, era isso. Eu vou... Depois lá no... Eu mando, Lu, a apresentação e aí distribuir para as pessoas. Tá? Tem ela aqui em PDF. O vídeo eu vou parar de gravar aqui. Depois a gente sobe ele na plataforma e quem quiser baixar, baixa ele para usar. Certinho? Beleza. Tá, eu vou falar com você no WhatsApp, porque aí você vê o meu número e passa a transmissão por ele, tá bom? Com certeza. Pode ser. Obrigada, Edson. Por nada. Eu já deixei recado para você lá no WhatsApp. Vê lá depois. Sem problema. Vejo também e respondo. Pessoal, muito bacana, né? Acho que a gente só tem a agradecer ao Cristo a oportunidade de estar trabalhando junto aqui, né? Tá aprendendo, né? E todos nós aqui dedicados nessa máxima de divulgação da doutrina espírita. Tá? Lembrando que é importante que a gente siga também as páginas, né, do Caravana Fraterna, que é onde a gente está fazendo todas as transmissões, tá? Então, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Para a gente poder acompanhar as próximas palestras que vão ter aí. Tá? As próximas aulas também, os minicursos que nós teremos. Certo? Alguma coisa, Lu? Tem. Todos aqui na sala estão no grupo de WhatsApp Espiritismo MS, meus amigos. A Cristiana, viu, Cristiana? Existe um grupo de WhatsApp chamado Espiritismo PE, de Pernambuco.
Não sei se você está nesse grupo aí. Eu acho que não. Eu estou no grupo da Rádio Fraternidade. Foi onde, Web Rádio Fraternidade, foi onde eu peguei o link do estudo de hoje. Certo. A gente Mas se quiser incluir, tá lá. Meu zap tá nele. Você, por favor, é possível colocar o seu número de telefone aqui no chat? Que eu vou encaminhar para os amigos lá do Pernambuco para te incluir lá no grupo de WhatsApp do Pernambuco. E fique sempre bem-vindo aqui, viu? No grupo do Muito obrigada. Sempre bem-vindo todos aí. Meus amigos, eu só vou fazer uma propaganda da próxima curso, que vai ser nessa sala mesmo, daqui 25 minutos. Posto de... E amanhã, meus amigos, aí vai ter um curso sobre o Zoom, a ferramenta do Zoom. Eu vi uma pergunta da... Ela saiu? A Cristina? Ela saiu, puxa vida. Não, tá aqui. Ah, não, ela tá aqui. Tá aqui, a Cristiana. Eu vi uma pergunta sua de como é que coloca duas pessoas numa sala e jogar essa transmissão online, né? O Zoom faz isso. O Zoom, além dessa sala de bate-papo que nós estamos fazendo aqui, de curso, ele tem ferramentas de transmissão online. Então, você aperta um botão aqui, põe a senha, ele já joga para o YouTube ou já joga toda essa nossa conversa para o Facebook. Você escolhe um ou outro. Ele só não consegue fazer simultâneo. E amanhã, às 10 horas, nós vamos falar sobre o Zoom e essa aplicação dele jogar esses slides, essa conversa de duas ou mais pessoas direto no YouTube. Só que tem um porém aí nessa história. O principal, a diferença. O OBS ele é uma ferramenta gratuita, né, meus amigos? Então ele é aberto, então ele tem uma série de configurações possíveis aí que o Erlon nos mostrou com grande maestria aí, junto com o Vitor, né? O Zoom ele é uma ferramenta paga, né? Para fazer essa situação de mandar para o YouTube ou Facebook. E ela tem um custo de 70 e poucos reais por mês. Mas é valiosa, né? É uma ferramenta valiosa. Bom, então, acho que é isso. Então, aqui daqui a pouquinho tem post de assistência. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos a ferramenta do Zoom como transmissão e também como sala de estudo. Sala de estudo. Vamos fazer nossa prece, então? Para liberar a sala para os próximos companheiros. Luciano, Só para a gente mesmo. O Erlon. Eu. Poderia fazer o seguinte, ó, Cristiana. Podia postar o link nosso, para a gente não perder o contato dela. Bom, ela já colocou aqui, né? Eu tenho o link, eu tenho o link lá do grupo já de Paraíba. É da Paraíba? Pernambuco? Não, Pernambuco, né? De Pernambuco, Pernambuco. Isso. Então, esse daqui é o teu WhatsApp, né, Cristiano? Isso, é sim. Tá, jóia. Então, depois eu vou passar para você, tá? Tá, jóia. Eu agradeço. Certinho? Então, vamos orar, fazer uma prece para a gente encerrar e agradecer essa oportunidade na tarde de hoje. Então, vou pedir a todos que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus nesses instantes e com o nosso coração cheio de gratidão pela bênção recebida, de sermos trabalhadores da última hora na divulgação da doutrina espírita, levando consolo, levando o amparo, neste momento de dificuldade em que todos nós passamos. Senhor Jesus, fortaleça em nós a boa vontade de servir esta causa nobre da divulgação do Espiritismo. Que os conhecimentos adquiridos nessa tarde possam ser utilizados para levar consolo e amparo a todos aqueles que sofrem, que ainda não compreendem os ensinamentos do teu Evangelho de amor. Somos gratos, Senhor Jesus, pela bênção recebida nesta tarde, pela oportunidade de servir e por nos unirmos como trabalhadores da tua seara. E assim, com o coração repleto de alegria e bênçãos de luz, encerramos a nossa transmissão dizendo graças a Deus, que Deus seja sempre louvado e que assim seja. Muito
Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa tarde, um beijo, um abraço. E a gente vai se encontrando por aí, conversando nas nossas transmissões. Fiquem com Deus e até daqui a pouco para alguns. Tchau, tchau.